de 23 anos de existência, o FAO, Festival Amazonas de Ópera, consolidou a cidade de Manaus como a capital brasileira da ópera. É um título importante, que tem por trás muita história, muito trabalho e políticas públicas perseverantes. O FAO também é o festival de ópera com a plateia mais jovem do Brasil, o que mostra o interesse das novas gerações pelo gênero da ópera. Para colocar de pé um espetáculo de ópera, muita gente precisa trabalhar. O que vemos no palco é o fruto da união de diferentes expressões artísticas e do trabalho de profissionais técnicos de várias áreas. E você, já pensou em trabalhar em uma montagem de ópera? Venha com a gente nesta série de vídeos conhecer os bastidores da ópera e saber um pouco mais sobre o Festival Amazonas de Ópera. A orquestra ela é dividida em grupos. Esses grupos são chamados de naipes. Nós temos, por exemplo, os violinos, eles são divididos em dois grupos. Nós temos os violinos 1, os primeiros violinos e os segundos violinos. E aí a gente segue na família das cordas. Temos as violas, os violoncelos e o contrabaixo. Mais para trás um pouco nós vamos ter a família das madeiras, que são as flautas, oboés, fagotes, clarinetes. E depois vem a família dos metais e a família da percussão. Uma orquestra sinfônica ou uma filarmônica é uma orquestra maior, Ela tem um número de músicos maior. A orquestra de câmara, o próprio nome diz já câmara é salas pequenas, é uma orquestra de um tamanho reduzido, que é justamente para ambientes menores, para a música de concerto em ambientes menores. Bem, spalla é uma palavra que ela origina do italiano. Spalla significa ombro. Ele é o braço direito, do maestro. Entra a orquestra, entra todos os músicos e aí entra um único violinista no final, antes do maestro, ele é responsável ali por afinar a orquestra. Ele é a pessoa de confiança que é responsável para transmitir à orquestra a vontade da interpretação musical do maestro. Então ele está ali para auxiliar, além de ele tem que ser um exímio instrumentista, ele tem que dominar muito bem o seu instrumento, ele também tem que ser essa pessoa de confiança do maestro que trabalha de maneira conjunta com o maestro, ligando a orquestra e o maestro. A formação do instrumentista ela vai além do instrumento, ela vai além de conseguir, de aprender a dominar e tocar esse instrumento. Matérias teóricas que nós temos que dominar, como a própria teoria da música, harmonia, contraponto, composição, a história da arte, a história da música. É uma série de matérias que envolvem a cultura de uma maneira geral, que fazem parte da formação de um instrumentista. Olha, teve alguns instrumentos que mudaram bastante. Teve instrumentos que eram de madeira e hoje são de metal. Nós temos a flauta, por exemplo, que foi um instrumento que era completamente de madeira, depois foi evoluindo, chegou a de metal. Nós temos, por exemplo, os trompetes e outros instrumentos de sopro, que eles só tinham os buraquinhos para serem tampados com os dedos para alcançar as notas, e hoje já ganharam sistemas valvulares de pistos, todo um mecanismo. Já na família das cordas, aumentou-se o diapasão do instrumento. O que é? Se ele ia até um determinado som, até uma determinada nota, agora ele vai para uma nota muito mais aguda do que ia em 1700, 1600. Para falar de orquestra, eu tenho que voltar para a Grécia Antiga. Desde lá da Grécia Antiga até aqui, eu vou tentar resumir, a gente fazer uma pequena viagem no tempo. A música, ela vem desde do tempo antigo muito na parte vocal. A orquestra, ela se inicia, ela é criada a partir do momento que a música instrumental, ela ganha a sua independência e a sua importância na história. A partir do momento que os instrumentos começaram a ganhar essa independência, ali em torno de 1600, a composição instrumental, ela começa a aumentar já com Monteverdi, Corelli
e Vivaldi, que são grandes compositores, que são nomes desse período, né? Então eles começam a compor especialmente para essa formação. E depois a gente vai chegar no renascentismo, vai chegar no romantismo, classicismo, e aí essa composição instrumental ela vai aumentando até a gente chegar no formato que nós temos hoje. A formação como nós temos hoje, a sua primeira forma, ou seja, músicos instrumentistas, cantores, bailarinos e um maestro na frente, nós vamos ter com Jean-Baptiste Lully, que foi o primeiro maestro da história. A história resumida, com um pouco de comédia, seria mais ou menos isso. Um rei chega e fala para ele assim, olha meu caro, eu quero música e balé juntos. E aí ele começa a ensaiar, só que aí o bailarino vai para um lado, o músico vai para o outro, e o outro músico foi para um outro lugar, e tinha que reunir tudo isso. Então ele teve a ideia de pegar um bastão e ficar batendo assim na frente da orquestra, marcando a pulsação, o andamento e a velocidade que aquela música tinha que ser tocada e tinha que ser dançada. Então a gente começa a partir daí a ter essa formação que a gente conhece hoje. Claro que mudou-se do bastão, aquele grande pedaço de madeira, para uma madeirinha menor chamada batuta. Ópera é uma fantasia, né? Ópera é o cinema, é o teatro, é a dança, é tudo incorporado, né? Foi o que originou muita coisa. E você tocar significa você fazer parte da história. Aquela história que está sendo cantada pelos cantores, bailarinos e atores ali em cima, o músico ele faz parte. Ele está ali com o seu som, com o seu instrumento. É um sentimento de grande satisfação, de grande honra, poder contar junto à história. Se você ama música, se você ama cultura, não existe uma profissão que vai lhe dar mais prazer. Você não vai precisar trabalhar nenhum dia, porque todos os dias serão prazerosos para você.